bem? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, ao Consolador. Eu vou fazer uma leitura e após a gente faz uma prece para iniciar a palestra do dia de hoje. Tá bom? Bem, a leitura que a gente fará hoje é denominada Sinais. Então ela diz assim: sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus pensamentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Sintam-se à vontade de fechar os olhos ou respirar fundo, e não tem como uma prece não iniciar com agradecimento. Agradecimento a Deus pelo raiar do dia, pelo dia maravilhoso que tivemos de sol, um dia iluminado. Sei que os dias não são iguais para todos. Teremos dias difíceis, mas sempre a gente tem que ver como oportunidades de aprendizado. E sempre à luz do maravilhoso Deus. Então, Senhor, te agradecemos pelo respirar, pelo caminhar. Sabemos que as nossas lutas não são fáceis, mas ao teu lado tudo se torna mais fácil. Que estejamos sempre contigo, mas sobretudo que nós sempre contamos com a tua presença, com a tua graça, com o teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada sempre. Obrigada por essa oportunidade desta encarnação e que possamos sempre progredir. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos. Amigos e amigas, uma boa noite. Boa noite. É com grande alegria que aqui retorno à cidade de Jandira nesta quinta-feira, com a graça de Deus, com essa oportunidade reencarnatória. Boa noite a novos encarnados, por que não dizer em maior número, sim, também os ditos desencarnados, aos amigos que nos acompanham pelo meu canal do YouTube, e que possamos nos sentir aos próximos minutos e com o material que a convite da casa aqui iremos trabalhar pelos queridos irmãos e irmãs, mas cônscios da nossa responsabilidade de cristãos espíritas neste século XXI, conhecendo ninguém. Eis o convite que nós nos faremos a partir desse momento na presença do nobre amigo músico que sempre nos engrandece nas suas canções. Então, o convite do tema que nós iremos trabalhar hoje, queridos irmãos e irmãs, está inserido pelo menos o seu título e carro-chefe em uma das obras da codificação, que era pequena assim, a terceira, publicada a partir de janeiro de 1864, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, e queremos trabalhar com os queridos irmãos e irmãs os primeiros capítulos dessa obra, que, diga-se de passagem, são os que eu mais adoro de trabalhá-los. Por exemplo, hoje estaremos com o capítulo 5, item 20, intitulado A Felicidade Não É Deste Mundo. E como os irmãos e irmãs podem ver no nosso slide mestre, que é a capa do nosso projeto, serão trazidas informações dos irmãos espirituais
daquela intitulada Falange do Espírito da Verdade, que auxiliou Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, lá no meio do século XIX, desde 18 de abril de 1857. Então, que possamos, com essa oportunidade desse capítulo 5 item 20, divisar o que é a felicidade e como temos que observar o quê? Os sinais dito e lido agora há pouco pela irmã na obra de Chico Xavier, intitulada Agenda Cristã, que obviamente não existe nada ao acaso, ainda que a irmã tenha aberto esta obra há poucos segundos atrás, num dito, entre aspas, ao acaso. E convido também a uma reflexão já nesse início, queridos irmãos e irmãs. Olha a capa deste nosso projeto. Ali, a presença, a imagem de Jesus conversando com seres aqui desse orbe, outros seres até mesmo de outros orbes, quiçá até mesmo fora do nosso sistema solar, outras constituições físicas, outras dimensões, sim, e nós temos informações relativas dentro da nossa querida codificação kardeciana, sim. Por exemplo, lá nos livros do ano de 1858, da primeira edição da Revista Espírita, onde Kardec e os demais médicos ali entrevistou Mozart, aquele que foi Mozart encarnado em nosso orbe, aquele também que no nosso orbe, antes de Cristo também, com o nome de Zoroastro, daquele mesmo originários de Sina, onde daquele planeta que eu deixei logo ao lado de Júpiter, que diziam os irmãos espíritas é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Mas temos mais. E nas obras complementares de Chico Xavier? Será que nós temos informações e tal? Sim, convido-os também para que, quando tiverem um tempinho, estudem essa obra. A obra essa intitulada Cartas de uma Nota, trazida pela mãe biológica de Chico Xavier, lá no mundo espiritual, Maria João de Deus, pelas mãos abençoadas do seu próprio filho Chico Xavier, onde lá ela vai nos trazer informações de constituições físicas, dimensões, atmosferas diferentes de planetas dentro do nosso sistema solar. Eis o convite que traz nessa capa nós divisarmos as potencialidades que ao longo deste material nós precisaremos construir paulatinamente, de forma simples, humilde, fraterna, dentro de nossas possibilidades e limitações, mas consciência que nós temos essa capacidade. Porque assinamos um contrato consciencial espiritual antes de voltarmos para essa atual matéria, carne e osso, corpo físico. Então é esse o convite que nós faremos ao longo do nosso projeto, para que assim busquemos mais essas potencialidades na prática, junto ao que o Consolador, que a Associação Espírita o Consolador na cidade de Jandira tanto nos proporciona semanalmente, em praticamente todos os dias da semana, porque sim, até os domingos aqui nós temos atividades fraternas abertas ao público. Vamos trazer alguns conceitos de felicidade, vamos ver se está com aquelas informações que até no momento nós temos com algo que nós podemos atingir e que nos pode trazer ali momentos agradáveis em nossa atual encarnação. Vejamos que no sentido amplo é a ausência de todo mal e vivência plena do bem. Dizem os irmãos espirituais que nós estamos no final de estágio evolutivo conhecido por provas e expiações, segundo nível de um estágio evolutivo em qualquer ponto deste universo. Nós já passamos há milênios atrás, o dito mundo político. E também dizem eles que nós estamos num momento de transição planetária, ou seja, separação do joio e do trigo, onde todos nós estamos sendo convidados a escolhermos por meio do nosso livre-arbítrio o que nós queremos para o nosso futuro. Será que nós temos objetivos conscienciais para o futuro a posteriori? E nenhum de nós sairemos quando nós iremos voltar para o dito mundo espiritual, a verdadeira morada, a erradicidade. Então é importante que nós pensemos como nós estamos empregando nosso tempo, com quais pessoas nós estamos andando, o que estamos ouvindo, assistindo, reverberando, compartilhando nas redes sociais. Não foi isso que as missões sinais nos trouxe, havia até mesmo com outras características. É isso que precisamos divisar e que, logicamente, nesse momento turbulento em que vive a humanidade, não existe a plenitude da felicidade, ou seja, a ausência do mal e tudo que
possa beneficiar-nos em experiência evolutiva para o bem. Ainda nós não somos detentores, possuidores por mérito ainda não construídos por quem? Por nós mesmos. A felicidade não é um estado de plena satisfação material, não. Porque isso é transitório, fugitivo, passageiro, mas sim uma conquista interior que se desenvolve através do quê? Das duas asas que um espírito imortal para a infinidade precisa desenvolver e ascender em cada oportunidade evolutiva, qual seja a moral, a caridade e a fraternidade, como também o intelecto, a espiritual, a expansão de consciência. Vamos trazer Cristo, amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos em o segundo. Tem que caminhar lado a lado se quisermos acelerar a nossa dita busca pela felicidade. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aqui nós trazemos uma frase lá de Filipenses, em seu capítulo 4, versículo 11. Será que nós nos contentamos com o que nós temos? Será que nós estamos deixando de reclamar por todas as mazelas que individualmente como também coletivamente nós estamos passando? Temos que nos questionar em relação a isso, porque para que concluamos etapas evolutivas difíceis em um plano reencarnatório, é imprescindível que evitemos as reclamações. Porque se muito reclamarmos, o que teremos que fazer? Novamente, em novas oportunidades futuras reencarnatórias, repetir a lição. Pergunto ainda, está difícil as lições atuais? E como está? Para todos nós, sem exceção, em menor medida ou maior grau. Quiçá no futuro. Então não posterguemos tão pouco, transiramos para o trem ou para o futuro aquilo que cabe a cada um de nós construirmos, desenvolvemos e, enfim, executarmos com mais assertividade a convite agora desta frase contida em Filipenses, para que sejamos mais humildes, fraternos, amorosos. Temos aqui Carlos Torres Pastorinho, agora em uma das obras do nobre querido Divaldo Pereira Franco, que desencarnou esse ano com seus 98 anos de idade. A obra essa intitulada Impermanência e Imortalidade, onde esse querido irmão espiritual vai nos trazer o seguinte conceito, que sim está atrelado a este capítulo 5, item 20, onde ele diz: o mundo é escola, e na sua condição de educandário desempenha papel primacial para a evolução nossa espiritual, primariamente falando. A material é secundária, em cujo bojo encontra-se o objetivo de tornar o Cristo interno, desenvolvendo e colocando em prática tudo aquilo que Cristo nos trouxe nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação neste orbe, o verdadeiro comandante das ações e dos objetivos inarredáveis da reencarnação. Esse feixe desse querido irmão Pastorinho, inclusive remete-nos à lembrança de tudo que nós ouvimos por meio dos irmãos espirituais nas obras complementares, seja de Chico ou de Valdo. Eles afirmam que não dá mais tempo de nós ficarmos em cima do muro. Ou ascendamos moralmente, principalmente, na caridade, na fraternidade, sempre enxergando as mazelas e as dificuldades do nosso próximo, ainda que nós sim as tenhamos e sim haveremos de as tê-las até o final dessa nossa encarnação, para que assim, enfim, coloquemos como pessoas integrantes de uma mudança, de uma transformação rumo a um mundo de regeneração, que é também uma das temáticas que a espiritualidade também por meio de Divaldo Pereira Franco tanto nos trouxe, dessa transição planetária, dessa oportunidade de mais orarmos e mais vigiarmos, de empreendermos a tão necessária e imprescindível reforma íntima. O que é reforma íntima? É reavaliarmos, é reconstruirmos. Estou fazendo algo de bom? Tenho certeza que eu posso fazer ainda mais. Estou fazendo algo de bom? Significa que eu tenho que pensar o que eu preciso fazer para não mais assim agir. E distribuir por meio dos meus exemplos ao meio boas mensagens, bons exemplos, para que assim nós caminhamos para frente, justamente interiorizando esse
qual pastoril solicita que nós interiorizemos. Somos alguns trabalhadores da última hora, a qual Cristo, lá há mais de 2000 anos, disse que um dia, no final dos tempos, haveria de cada um de nós desempenhar esse papel. Resposta afirmativa: sim, nós somos, mas precisamos ver o que nós estamos fazendo em benefício da humanidade, porque também disse o Cristo: é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Frases essas que sejam tema ou outro que aqui os expositores venham trazer de forma direta e indireta, sempre está reverberando em nossos espíritos imortais, convidando-nos para que melhoremos a cada dia que passa. E a felicidade não tem como trazer mais algumas informações. Para Sócrates, o conhece-te a ti mesmo é a chave para a conquista da nossa felicidade. Se eu não me considero ser muito ainda aquém de uma evolução moral e intelectual, como eu hei de me melhorar? Não é assim que Santo Agostinho fazia desde a sua última encarnação? E nós temos essa informação na primeira obra da codificação kardeciana, assim, o Livro dos Espíritos, lá na questão 919, letra A. É um trecho final de uma resposta extensa que esse irmão espiritual, que participou da falange do Espírito da Verdade, veio nos abrilhantar. Dizia ele que, ao colocar a cabeça no travesseiro diariamente à noite, antes de pegar no sono e seu espírito desdobrar-se para o mundo espiritual, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar do que eu fiz? Poderíamos acrescentar: ou do que nós deixamos de fazer? Porque pergunto ainda: será que espera-se o mundo em relação a nós maiores atitudes fraternas em prol dos nossos semelhantes? Sim, e como o mundo espera isso de nós? Bem-aventurados são os que, a cada dia que colocam os seus pés em um Consolador, independentemente da temática que ele esteja sendo trabalhado, diga seu espírito imortal, do portão para fora: eu quero te dar uma porcentagem, qual seja, para a minha transformação, porque somando-a ou multiplicando-a com as demais, seja no futuro ou as que já passaram, em meses ou anos anteriores, eu tornar-me uma pessoa melhor, esforçando-me por meio desta tão imprescindível reforma íntima. É o que nós temos de aprender dessa frase conhecida do querido irmão Sócrates. E para Platão, a noção de felicidade é relativa à situação do homem aonde no mundo, quando estamos, por exemplo, reencarnados em um orbe, e aos deveres que aqui lhe cabe desempenhar. Também dizem os irmãos espirituais que, em nossa grande maioria, nós pedimos para passar por esses desafios agudos, a nível individual, como também coletivo. Então, se pedimos, porque agora não haremos de os enfrentados. É imprescindível que os enfrentemos, para que assim nós cresçamos e voltemos por meio da reencarnação, sim, no planeta Terra, mas no próximo estágio evolutivo, quem sabe, que é o mundo de regeneração. Esse foi agora o convite do querido irmão Platão. E por último, e para Aristóteles, a felicidade é mais acessível ao sábio, que mais facilmente basta a si mesmo, mas é aquilo que, na realidade, deve entender todos os homens da cidade, do seu entorno. Será que esse querido irmão Aristóteles está também convidando-nos à reforma íntima, demonstrando-nos que não é alguém falar, não é o impor-se, mas sim os bons exemplos, de preferência no anonimato, que transformará um mundo melhor por meio da humanidade, que aqui, por meio das encarnações, forem tendo oportunidades evolutivas, que sim há de ser nós, os nossos descendentes, os nossos ascendentes, que neste momento estão no mundo espiritual. Olha como é um tema que aparentemente ele é tranquilo de nós avaliarmos, mas que é consciencialmente um grande convite à reforma íntima, para que consigamos essa felicidade, que ela seja deste mundo, que é o convite do capítulo 5, item 20. Temos que trabalhar nas 24 horas por dia, também no mundo espiritual, estudando, trabalhando. É um grande convite desse capítulo tão importante às nossas consciências imortais. Eu não disse que nós estamos
estamos trabalhando com as instruções dos Espíritos, então vamos trazer já uma dessas instruções também para o irmão que quis se identificar, ou seja, com só Nicolau Madeleine, lá na cidade de Paris, em 1863, praticamente um ano da publicação dessa obra. Ele vai nos dizer dentro desse capítulo 5 que, neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, de sofrimento e também de desengano. Pelo que é fácil chegar a essa conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Lembremos que essa informação foi lá no século XIX, estamos no século XXI. Ela está atual ou não? Será que esses irmãos espirituais já divisaram o futuro dos desafios que nós passaríamos individualmente ou coletivamente? Estamos desvendamos as frustrações de muitos de nós. Estudamos, nos dedicamos, acordamos cedo, tentamos ser o melhor dentro do âmbito profissional, engajamos em atividades assistenciais e intelectuais, e muitas vezes nós não crescemos profissional e financeiramente como nós almejaríamos, consciencialmente, inclusive sem externar para o meio, mas sem um objetivo maior. Será que já assim nós não fomos no passado como nós soubemos aproveitar? E nesse momento atual do encarnatório precisamos passar por esses desafios para que, aprendendo, nós não reincendamos no futuro, nas próximas vestimentas carnais, naquilo que nós deixamos pendentes do pretérito. É o que nós precisamos fazer. Bem-aventurados são os que assim já pensam e buscam entender e colocar em prática no seu dia a dia, não se revoltando, fazendo o melhor, ainda que não seja contemplado com as benesses que gostaria de ser contemplado por meio das facilidades materiais do nosso mundo reencarnatório. Mais uma informação que nós podemos, dentre outras que poderíamos traçar de objetivo por meio de François Madeleine. A ausência de todo mal e fruição de todo bem é a aspiração que todo ser humano procura através de seus esforços e trabalhos. É um cidadão correto, sim, assim tem que ser mesmo. Ele é um polo oculto que magnetiza o dinamismo humano. Toda ação humana, mesmo os gestos mais simples, são atravessados por esse magnetismo. É como se algo estivesse como uma centelha divina empurrando-nos para a frente, demonstrando-nos que não podemos estacionar, já que o espírito jamais regride em qualquer ponto deste universo. A doutrina dos espíritos afirma-nos isso, mas podemos estacionar, se revoltarmos, se não reconstruirmos a cada dia que passa, beneficiando os mais necessitados. Se este cessasse, o homem perderia o sentido de viver e seria prostrado ao tédio, sem sombra de dúvida. Olha o que o mundo despeja, contaminando-nos ou buscando nos contaminar consciencialmente. Mas nós estamos sendo blindados pela cúpula espiritual, pelo Consolador na cidade de Jandira e por nossos leitores individuais. Então, assim, não nos contaminemos e demonstremos que vamos sim transformar o meio dentro de nossas possibilidades. Assim como o homem tem na vida momentos de felicidade, sim, e gostaria que esses momentos nunca mais acabassem. E não haverão de acabar um dia no futuro por meio dessas muitas moradas da casa do Pai que existem, pois disse assim o Cristo, voltando agora também ao entendimento da nossa capa do projeto deste trabalho. Nessa galáxia, a Via Láctea estima-se que existe de 200 a 400 bilhões de estrelas. E para nós, os espíritos, o que eles querem? Planetas habitados, dimensões, constituições físicas diferentes. E no livro dos espíritos, os irmãos dizem que o nada não existe no universo. Então, vem um ponto dessa informação demonstrando que sim, temos a felicidade esperando-nos lá na frente, mas precisamos aos poucos construí-la em nossas vidas, com cada gesto benéfico em prol do nosso semelhante, do mais necessitado. Vejamos mais alguns caminhos procurados por nós, os seres humanos, como um todo, já que os irmãos espirituais dizem que atualmente pouco mais de 8 bilhões estão reencarnados em nosso orbe. Vejamos que uns imaginam encontrando essa felicidade na posse das riquezas, porque supõem que com dinheiro e tudo nós possamos o quê? Comprar, e que essa felicidade é uma mercadoria como qualquer outra que viesse ao nosso encontro. Quantos que assim não pensam?
agem como tal. Outros procuram encontrar os prazeres sexuais nas diversões, nos passeios, das frivolidades materiais transitórias, como dissemos também logo no início, e que não levaremos absolutamente a nada para o mundo espiritual, quando todos nós precisamos desencarnados nos nossos respectivos momentos, outros ainda na glutaria, ou seja, na comida, nos excessos do alcoolismo, do tabagismo e tantas outras mais, mas elas que prejudicam o nosso corpo físico. Há também os que anseiam pelo prestígio, envolvendo-se nas lutas pelo poder, muitas vezes passando por cima de quem quer que seja para atingir um pouco que transitório, que não agrega nada à nossa evolução moral e intelectual. Então, vamos focar nessas características, queridos irmãos e irmãs. É o convite deste item 20, deste capítulo 5, porque é acessível a cada um de nós. Volta a transformar em uma Madalena e dizer que, assim como os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela predominando e numa única existência e é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza venha a comportar, e se enganam aqueles que os ouvem, porque são aqueles que não querem evoluir, tampouco querem que o orbe evolua, e os seres em experiência evolutiva também assim o façam. Não deixemos contaminarmos com essas situações negativas. Tenhamos um objetivo, uma meta, ainda que escorreguemos, reconstruamos no dia seguinte. São os alicerces que aqui o Consolador disponibiliza-nos semanalmente para a nossa busca da tão almejada felicidade, em maior escala ainda acessível sim a nós, neste mundo reencarnatório. Disse há pouco que nós estamos sim no final de provas e expiações, neste ordem comum, afirmamos os irmãos espirituais, pois o mal ainda se sobrepõe ao bem, e ao que isso nós vemos que as mídias e os meios de comunicação assim nos divulgam, mas não que o bem não esteja crescendo exponencialmente, como está, mas isso não dá igual, não traz retorno pecuniário a essas mídias. Então é importante que saibamos, eu tenho que fazer a minha parte, porque eu responderei apenas e tão somente pela minha consciência do que eu tentei consertar de errado no passado, melhorando-me no presente e visando no futuro essas assertividades que foram imprescindíveis nos meus esforços, nos nossos esforços individuais, em prol do todo, em prol do coletivo. É o convite agora dessa importante frase às nossas consciências. Por mais que busquemos essa felicidade, nunca a encontraremos, pois ela não é deste mundo. Ela pertence ao mundo mais evolutivo, em que as ações voltadas para a fraternidade universal são a regra. Então quer dizer que quanto mais nós fizermos em prol de uma coletividade, mais isso há de ser benéfico a nós mesmos e nossa individualidade. Eu nos afirmo agora esta frase. Não duvidemos, eu também disse há pouco, a cada um conforme suas obras, que nós teremos que responder centímetro por centímetro, por pensamentos emitidos e por atos concretizados, ou ainda os não concretizados, mas que também disse há pouco, espera-se mais de nós, os espíritos dos cristãos, que os concretizemos em nosso dia a dia, para amenizar as dores e os sofrimentos dos nossos queridos irmãos e irmãs que estão em situações piores do que a nossa. Via de regra, confundimos o necessário com o supérfluo. Muitas vezes assim nos cortamos. Os grandes mestres da humanidade ensinam-nos que o homem cósmico terá sempre o que necessita, mas nem sempre o que vem a desejar, porque aquilo que ele vem a desejar pode perder em sua atual encarnação. Então, bem-aventurados os que não atingem esses objetivos, porque Deus sabe o que é melhor para ele. Quem somos nós para sabermos o que realmente é bom e benéfico para lapidarmos espiritualmente? Então, confiemos na fonte criadora Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Faltando-nos o que é supérfluo, lembremos da frase consoladora do Evangelho: tendo sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso que satisfeitos, contentes e agradecidos acima de tudo, porque quantos assim não têm essas oportunidades? Fontes de infelicidade que
queridos irmãos e irmãs, neste mundo expiatório de provas. Perda de entes queridos, mortes prematuras, antipatia, ingratidão e doenças várias que nós acompanhamos que ainda existem em nosso orbe. Dentre elas, a ingratidão assume papel significante. Então, como devemos enfrentar essa ingratidão? Sendo gratos, o lado oposto dessa moeda. Coloquemos gratidão em tudo, no que recebemos, no que nós damos, e que nós estejamos sempre conectados a Deus e aos nossos mentores individuais, pois assim a ingratidão vai afastando-se de uma vez por todas de nosso espírito imortal, lembrando-nos de que a ingratidão é filha do quê? Do egoísmo. E o egoísta encontrará mais tarde corações o quê? Insensíveis, como ele próprio foi no pretérito ou ainda no presente. Que capítulo que nos convida a tantas ferramentas de oportunidade para lapidarmos espiritualmente por meio de boas ações. Concordam comigo, queridos irmãos e irmãs? Fica o convite para uma reflexão mais ampla acerca de tudo que está sendo oportunizado aqui pela espiritualidade maior, seja agora nesse momento de intuição da espiritualidade, como também por esses espíritos que fizeram parte da codificação kardeciana. Então, assim, nós vamos tendo essas oportunidades. Volta François a dizer que, assim como meus queridos filhos, que uma santa evolução vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energeticamente do homem velho na busca do homem novo, do bem agir, tendo a certeza de que há cada um conforme as suas obras. Se nós fizermos o melhor, mas não divisarmos melhoria neste orbe, o que naturalmente há de acontecer, e eu garanto-vos, a cada um de nós, seremos realocados no que em mundos melhores, porque fizemos por merecer, e Deus é perfeito e não castiga nenhum de nós, a cada um conforme as suas obras. Remetamos a imagem que eu coloquei no slide mestre, não foi à toa que eu coloquei seres de outros orbes, misturado com os nossos humanos do planeta Terra. É importante que reflitamos e hajamos em prol de nós mesmos, beneficiando os nossos queridos irmãos e irmãs. Será que Emmanuel, que foi leitor de Chico Xavier, Emmanuel e Chico ali ao lado, podem também contribuir com esse capítulo 5, item 20, nas instruções dos Espíritos? Sim. Então Emmanuel vai nos dizer que podem sim ser felizes, mas isso tem um certo preço. Aceita-te como és, sem esperar destaque do mundo, mas destaque espiritual para com o seu Pai maior, em um anonimato de preferência. Conserva a disciplina de teus próprios impulsos. Em matéria de afeto, vive teus próprios compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca o quê? Ajudar-se. E ajudar-nos é ajudar os mais necessitados. Jamais duvidemos desta máxima do nosso Pai maior, da fonte criadora. E gostaria de convidar os queridos irmãos e irmãs nesse feixe desse nosso bate-papo paterno, que envolveu, percebam, uma lição, como eu disse, o título mestre deu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas buscamos o livro dos Espíritos, buscamos obras complementares, buscamos informações daqueles irmãos que estiveram encarnados, até mesmo antes do Cristo, também como depois do Cristo. Quantas informações relevantes esses irmãos espirituais vêm nos convidar, e quem não conhece ainda, com todos que aqui eu apresento, convidando-nos à reforma íntima, a que busquemos essa felicidade que ainda não é desse mundo, que é o tipo deste item. Da esquerda para a direita temos Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado aquele que foi o mentor de Chico, Emmanuel, no centro de pé, Jesus, ao seu lado Maria de Nazaré, como ao seu lado o professor Hipólito Leon Benizar Rivaio, aquele a qual foi responsável pela codificação kardeciana, na qual conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, e no centro Chico Xavier, sentado naquela imagem que tanto nós o agradecemos até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade, com tantas obras, aproximadamente 500 já publicadas, convidando-nos para que expandamos a nossa consciência. Então, todos esses, os nossos mentores individuais, Deus, Jesus, Maria, e toda a cúpula espiritual do Consolador aqui de Jandira, pedem-nos para que sempre adquiriramos cada vez mais conhecimento, expansão de consciência, amai-vos desde o primeiro mandamento, mas instruí-vos desde o segundo. Mas também eles pedem que tomemos cuidado com o autoconhecimento, e de tantas características desse autoconhecimento convidam-nos à transformação. Destaco uma, que é aquela de
Reconhecermos como um ser muito aquém ainda de uma evolução moral e intelectual, enxergando que os desafios muito agudos que estamos passando individual e coletivamente são reflexos das ações más empreendidas por mim e por todos nós no pretérito há milênios e milênios atrás, e que cabe, dentro dessa consciência no presente, eu as consertá-las, porque consertando-as com maior assertividade, no futuro não mais terem que as reincidivas é uma das principais características que precisamos empreender do autoconhecimento. E o feixe, lógico, a prática do bem na caridade, da fraternidade, que farmosar e construir-nos como seres integrantes dessa busca da felicidade, que está logo na esquina. Pode demorar dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos ou milênios. Vai depender de cada um de nós, a cada um conforme as suas obras. Eis o convite. E já desejo, nessa finalização, nessa gratidão na presença dos queridos irmãos e irmãs, convidar-vos para que, em consciência e em pensamento que nós receberemos logo na sequência, na sala de paz, como também nos atendimentos espirituais nas outras salas, se não recebermos a cura integral que aqui estamos buscando, seja para os que já estão em atendimento, seja os que estão vindo pela primeira vez, tenhamos a certeza que o que aqui há de ser nos proporcionado material e espiritualmente há de ser o que melhor nós precisamos para a data de hoje, e que há de dar-nos e muito da porta para fora nos próximos minutos Deus Consolador. E assim, nesses tratamentos, somatizando-se para o futuro, melhores estaremos moralmente, intelectualmente e reverberando para o meio aquilo que o meio espera de nós, os espíritas e os cristãos. Que assim seja, graças a Deus. Então, um ótimo final de semana a cada um de nós, meu último dia deste praticamente findar de um quarto do nosso século, sim, porque o ano que vem estamos indo para o ano de 2026. Desejo-vos um ótimo final de ano, uma boa passagem de Natal, de Ano Novo, no equilíbrio, não nos esqueçamos disso, principalmente no equilíbrio, para que em 2026 sejamos melhores. E assim, vistamos a camisa do Consolador na prática e nossos mentores individuais estejam mais contentes conosco, porque estamos sendo mais receptivos a tudo que eles empreendem a nós em cada minuto de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa noite a cada um de nós.